E uns varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia, pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. E havia grande alegria naquela cidade. E estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica, e tinha iludido a gente de Samaria, dizendo que era uma grande personagem, ao qual todos atendiam, desde o mais pequeno até o maior, dizendo: este é a grande virtude de Deus. E atendiam a ele porque já desde muito tempo os havia iludido com artes mágicas. Mas como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres. E creu até o próprio Simão, e sendo batizado ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro, dizendo: dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Mas disse-lhe Pedro: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Tu não tens parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, dessa tua iniquidade e ora a Deus, para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração. Pois vejo que estás em fel de amargura e em laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão disse: orai vós por mim ao Senhor, para que nada do que dissestes venha sobre mim. Tendo, pois, testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e em muitas aldeias dos samaritanos anunciaram o evangelho. Amém. Os irmãos podem se assentar. Um motivo de alegria estar mais uma vez com os irmãos esta noite. Agradeço a confiança do pastor Ligonato, agradeço o carinho de todos e agradeço o nosso irmão Oswaldo, que hoje veio pela primeira vez aqui. Eu vim várias vezes com um grande amigo dele, que é o saudoso pastor Walter, mas hoje está aqui pela primeira vez. Irmãos, orando a Deus e vendo o que poderia compartilhar com os irmãos esta noite, veio este trecho da palavra de Deus ao meu coração. Eu estava debruçando em vários textos, preparando os textos da próxima lição da Escola Dominical, que fala sobre o avivamento. E aqui nós temos o avivamento que ocorreu em Samaria. E eu gostaria de meditar com os irmãos esta noite sobre alguns pontos que nos chamaram a atenção. O primeiro ponto é que o evangelho chega a Samaria contra a vontade da igreja. Contra a vontade da igreja. Jesus, antes de subir aos céus, ele disse aos discípulos que ficassem em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder, porque eles deveriam ser testemunhas dele em Jerusalém, Judeia, Samaria
e até os confins da terra. Jesus já tinha avisado os discípulos que eles deveriam pregar o evangelho em Samaria. Os discípulos já tinham visto Jesus pregar para os samaritanos. Nós conhecemos aquela passagem lá do capítulo 4 do Evangelho segundo João, em que Jesus vai até o poço de Jacó e lá ele prega para uma mulher samaritana, e a mulher vai até a cidade de Sicá, chama a cidade toda, e a cidade vem, e Jesus prega àquela cidade, aqueles moradores da cidade, e ganha muitas almas para Cristo ali. Então Jesus já tinha mostrado para eles que, apesar daquela inimizade que existia entre os judeus e samaritanos, o evangelho também deveria ser pregado aos samaritanos. Mas a igreja de Jerusalém desprezou esta ordem de Jesus. Eles só ficavam em Jerusalém. Eles pregavam o evangelho em Jerusalém. Não houve nenhuma rua, não houve nenhum beco, não houve nenhuma casa em Jerusalém que não tenha ouvido o evangelho. Mas eles não saíam de Jerusalém. E como já foi cantado aqui hoje, nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado. Deus então permitiu a perseguição para que os crentes fossem expulsos de Jerusalém. E o texto começa nos dizendo que depois da morte de Estevão, começou Saulo uma grande perseguição contra a igreja. E eles expulsaram os membros da igreja de Jerusalém. Eles tiveram que sair de Jerusalém na marra. Já que não iam por bem, foram por mal. Mas o importante é que quando eles saíram de Jerusalém, eles saíram anunciando a palavra. Eles tinham a palavra de Deus, eles tinham amor pelas almas perdidas, eles estavam no espírito que Jesus queria. Eles apenas estavam acomodados, não saindo de Jerusalém, esperando que as pessoas viessem a Jerusalém para que eles pregassem o evangelho. Quando eles saíram, eles anunciaram a palavra. E é interessante que quem não saiu de Jerusalém sofria terrivelmente. Porque Saulo, ele assolava a igreja, entrava nas casas e arrastava homens e mulheres e os encerrava na prisão. Aqui nós aprendemos que não devemos lutar contra a vontade de Deus. Não existe coisa pior do que nós querermos contrariar a vontade de Deus. Nós vamos arrumar problemas para nós. Nós já estamos no mundo, o mundo está no maligno, por isso nós somos um corpo estranho no mundo, nós não somos do mundo, estamos no mundo, e o mundo nos odeia, nos aborrece, e ele vem contra nós. Por isso nós já temos uma oposição, nós já temos dificuldades, nós já temos problemas, porque o mundo e nós não combinamos. Há uma luta entre nós, o pecado, o diabo e o mundo. Para que arrumar mais confusão para nós brigando com Deus? Não entre por esse caminho. As pessoas que não saíam de Jerusalém, que insistiam em ficar, Saulo entrava nas casas e arrastava homens e mulheres para os encerrar na prisão. E muitos não eram apenas presos, eram mortos.
porque, na verdade, eles eram conduzidos à prisão e depois entregues, como foi Estevão, para as multidões que, excitadas e enfurecidas, apedrejavam estas pessoas. Agora, quem entendeu a vontade de Deus, quem entendeu que Deus queria que eles saíssem, eles saíram e começaram a anunciar a palavra. E não eram presos, nem eram mortos, porque entenderam a voz de Deus. Seja obediente ao Senhor. Não fique teimando com Deus. Volte para os caminhos do Senhor. Faça o que o Senhor está mandando, para que você não venha sofrer desnecessariamente. Nós vemos Jonas, aquela oração que Jonas fez no ventre do peixe. Terrível oração. No meio daquelas algas, aquela coisa. Um lugar extremamente incômodo. Mas ele estava lá porque teimou. Ele estava lá porque insistiu em desobedecer a Deus. Insistiu em contrariar a vontade de Deus. Acabou indo para Nínive. Poderia ter ido para lá sem passar pelo ventre do peixe. Meu irmão, minha irmã, vá para Nínive sem passar pelo ventre do peixe. Porque se você insistir, você vai para Nínive do mesmo jeito. Só que vai ter essa experiência desagradável do ventre do peixe. E o problema é que, se fosse só experiência desagradável, o problema é que a gente prejudica outras pessoas. Veja o prejuízo que Jonas causou. Todas as pessoas que pagaram para transportar as mercadorias tiveram que fazer uso do seguro, porque perderam as mercadorias. Porque teve que jogar tudo no mar por causa do Jonas. E fora o mal que causou para todos os tripulantes, toda aquela situação. Né? E quando eles jogaram o Jonas, a Bíblia diz que já fez calmaria imediata. Só causa prejuízo. Você está prejudicando pessoas. E tem uma coisa, existe a famosa lei da semeadura. Aquilo que nós semeamos, nós colhemos. Não pense você que, prejudicando as pessoas pela sua desobediência a Deus, você não vai ser prejudicado por Deus, porque Deus não dá o inocente por culpado, nem o culpado por inocente. E eu sei o que eu estou dizendo, porque uma vez eu quis me promover da comarca que eu estava na época, e o Senhor foi bem claro para que eu não me inscrevesse para a promoção, que Deus não queria que eu saísse de lá. Mas eu estava com muito problema lá, e eu falei, eu vou embora mesmo e tal. E desobedeci a Deus, me inscrevi, e seria promovido pelas regras do jogo. Só que na hora da promoção, o tribunal não me promoveu. Fez uma falcatrua lá. Só que para não me promover, ele também teve que não promover uma outra juíza. E burlou a lei, e quando saiu no Diário Oficial, eu olhei aquilo e falei, mas isso não podia acontecer. Mas quando Deus não quer, não acontece mesmo. Não acontece. Aí a colega me ligou. Falou, caramba, você viu o que fizeram? Não pode fazer isso. Eu falei, não pode mesmo. Aí ela falou assim, vamos entrar com um mandado de segurança
Aí eu falei, entra você. Se você entrar, você ganha. Se eu entrar com você, você perde. Você não vai entender, eu não vou dizer por quê. Mas eles não te promoveram por minha causa. E ela não quis entrar com a medida. Não, sozinha eu não entro. E ela ficou na cidade. Os irmãos sabem que ela ficou na cidade. Não era para ela ficar naquela cidade, porque se eu não tivesse me inscrito, ela teria sido promovida. E não é que ela pegou um processo lá complicado de um traficante e ela começou a ser ameaçada de morte. Eu causei o prejuízo a ela. Ela chegou num estágio que ela marcava todas as audiências para 10 horas da manhã. E ela não tinha hora de chegar, por questão de segurança. Então, ela marcava todas as audiências às 10 horas da manhã, um dia ela chegava às 10 horas da manhã, outro dia ela chegava às 11 horas, tudo para que não soubessem a hora que ela chegasse. E aí ela pediu escolta para o tribunal negou. E aí ela, ameaçada de morte, aí o tribunal, com a situação estava ficando feia, aí eles resolveram tirar o processo do traficante e jogar para outro juiz. Sabem quem eles escolheram? Quando chegou a nomeação, a indicação, eu nem reclamei. Porque eu sabia que eu estava pagando o que eu tinha feito. Graças a Deus, julguei o homem, não me aconteceu nada, né? Mas é a lição que eu aprendi. Não teme contra Deus. Quando você teima contra Deus, não adianta nada, porque o que Deus quer acontece, mas você se prejudica e prejudica os outros. E ao prejudicar os outros, você é castigado por Deus. Foi o que aconteceu com aqueles. Quem não saiu de Jerusalém foi preso ou morto. Mas quem saiu, não só saiu, mas anunciou a palavra, fez-se expandir o evangelho, foi abençoado e expandiu a palavra de Deus. E Filipe foi para Samaria. Filipe era um dos 7 diáconos de Jerusalém. E ele foi para Samaria. Ele lembrou que Jesus disse, Jerusalém, Judeia, Samaria. E ele foi para Samaria. Um judeu chegando a Samaria, certamente não foi bem recebido. O próprio Jesus, certa feita, quando estava indo para Jerusalém, foi entrar numa aldeia de samaritanos e ninguém o recebeu. E até Pedro e João quiseram até orar para vir fogo do céu e queimar todo mundo, porque não receberam Jesus. Mas Filipe, ele enfrentou, ele foi pela fé, ele entendeu que Jesus queria a expansão do evangelho. E Jesus havia falado de Samaria, e ele teve coragem, ele teve fé, ele foi fazer a vontade de Deus, independentemente das circunstâncias. E aqui a segunda coisa que nós aprendemos é que nós devemos confiar em Deus quando entendemos qual é a sua vontade. Veja que quando Filipe chegou a Samaria, ele começou a pregar a Cristo. É Jesus quem está me mandando para lá. A mensagem é Jesus. Então, eu não vou nem falar que sou judeu. Não precisa falar, porque eles já vão ver na minha cara que eu sou judeu. Mas eu vou falar é de Jesus. Jesus quer que eu fale dele, que eu pregue o evangelho, então eu vou fazer a vontade de Deus. Faça a vontade de Deus, cumpra o propósito de Deus, e Deus se encarrega de tirar os obstáculos, as barreiras, os preconceitos, as dificuldades, porque Ele tem o controle de tudo. Filipe chegou e começou a pregar a Cristo. E o povo começou a prestar atenção na mensagem. Esqueceu de quem estava falando. Se Filipe chegasse lá querendo justificar, porque como judeu ele estava ali,
as pessoas iam prestar atenção nele e não na mensagem. Mas ele foi falar a mensagem. Ele sabia que Jesus queria era que se falasse a mensagem. E a mensagem chamou a atenção da multidão. E Jesus confirmou a mensagem com sinais e prodígios. Filipe era um homem cheio do Espírito Santo. Por isso que ele tinha sido escolhido para ser diácono. Porque ele era um homem cheio do Espírito Santo. Era um homem dedicado à oração, às Escrituras, e pela vida piedosa dele, ele tinha o poder de Deus na sua vida. E quando ele chegou e começou a pregar, Jesus começou a confirmar a sua palavra com sinais, prodígios e maravilhas. Faça a vontade de Deus. Pregue a Jesus com as suas atitudes e com as palavras. E Jesus fará milagres, confirmando a sua piedade, a sua santidade, a sua dedicação, a sua obediência. Nas pequenas coisas, o Senhor irá sempre abençoar. O Senhor irá sempre operar. Porque quando nós falamos em milagres, as pessoas pensam em um paralítico andar, um cego ver. Isso são milagres e Jesus também faz. Mas existem pequeninas coisas que Deus faz e que quando você vê, só mesmo Deus poderia fazer. Pequeninas coisas, mas que são fundamentais. E Filipe, então, começou a pregar e expulsar demônios e curar paralíticos, coxos, e trouxe grande alegria para Samaria. Quando nós fazemos a vontade de Deus, quando estamos na direção do Espírito de Deus, o nosso Deus é o Deus da alegria. Ele traz alegria para o povo. Você tem trazido alegria para o lugar onde você trabalha? Você tem trazido alegria para o lugar onde você mora? Você tem trazido alegria para a condução onde você anda? Outro dia eu ouvi um testemunho muito interessante de um irmão, e o pastor Mardoni até que nos contou lá no estudo dos professores, lá no Belém, que era um pastor que trabalhava com ele na Casa Publicadora das Assembleias de Deus, que inclusive tio do pastor Silas Malafaia, e esse irmão estava no ônibus e os ladrões entraram no ônibus para roubar, lá no Rio de Janeiro. Entraram para roubar lá. E aí ele baixou a cabeça e falou: Senhor, me faz invisível. E o cidadão do lado dele olhou para ele assim, e os ladrões vieram, pediram, limparam tudo, a carteira de todo mundo. Quando chegou lá no bom, só pediu do outro, que estava do lado da janela. Perdeu lá e saiu e foi embora. Aí, quando os ladrões desceram, aí o irmão: Jesus, eu te agradeço. Porque nem viram ele, né? Nem viram. Aí o cidadão virou e falou: o senhor tem fé, né? O senhor tem fé mesmo, hein? O senhor orou para ficar invisível e ninguém viu o senhor mesmo. Né? E aí o irmão já aproveitou para falar de Jesus para ele: olha, você também pode ficar invisível. Porque Jesus não veio só para mim, não, veio para você também. E o cidadão acabou aceitando Jesus ali. É assim, nós trazemos alegria, mesmo nas circunstâncias difíceis, mesmo nas adversidades. Você traz alegria para o povo. Mas temos feito isso? Temos correspondido a isso? Filipe trouxe alegria a Samaria, sendo ele um judeu. E, inclusive, o Simão,
Aí vem essa personagem problemática, o Simão, o mágico. O Simão, ele era um enganador. Ele era um mágico, né? Mágico, vocês sabem, são sempre aqueles que fazem ilusão, né? A arte mágica, ela vive da ilusão, do engano das pessoas. Né? As pessoas acabam crendo naquilo que veem e não naquilo que acontece. E a Bíblia diz que ele tinha iludido muita gente. E aqui entra o grande problema que o crente vai sempre enfrentar. O crente, ele prega a verdade, ele anda na verdade, mas muita gente gosta de ilusão. E a ilusão, ela é atraente. A ilusão, ela é agradável. E muitas pessoas se enveredam por caminhos terríveis na sua vida porque se deixam iludir. A droga ilude. O jogo ilude. A propaganda ilude. A filosofia, a doutrina política ilude. E Simão, ele tinha iludido a gente de Samaria, que o considerava ser uma grande personagem. E ao iludir o povo, o Simão ganhou dinheiro, enriqueceu, à base da ilusão dos outros. Mas o próprio Simão acabou crendo no Evangelho. O próprio Simão, ele creu em Jesus. A Bíblia diz que ele não fingiu, não. Ele creu. Se batizou e ficava sempre junto de Filipe. Porque ele via que tudo que ele dizia fazer, que era mentira, Filipe fazia de verdade. E alguém que tinha vivido da mentira, enriquecido com a mentira, fica sempre atônito quando conhece a verdade. E Filipe não desgrudava, e Simão não desgrudava de Filipe. Ele procurava até dar uma olhada, né? Porque ele era especialista em enganação. Quando ele viu Filipe curando alguém, ele disse, mas será que ele curou? Ou ele fazia as mesmas trambiques que eu fazia? E olhava, e via, e chegava, não, é verdade mesmo. E ele começou a se impressionar com as mensagens, com as maravilhas, com os sinais feitos por Filipe, querendo aprender. Esquecido que aquilo não se aprende. Aquilo vinha de Deus. E esse é o problema. É quando nós queremos, do nosso jeito, fazer as coisas de Deus. Quando nós queremos realizar a obra de Deus, mas com a nossa experiência, com as nossas capacidades. Ele via Filipe pregando e curando, fazendo sinais, mas ele não entendia que Filipe era usado por Deus, porque vivia orando, vivia buscando a presença de Deus, vivia tendo uma vida de piedade e de santidade. Simão grudava em Filipe na hora do culto, na hora das visitas, mas não encontramos Simão junto com Filipe na hora da oração, do jejum. Era aquele crente que gosta de festa,
É aquele crente que gosta do culto, mas que não busca a Deus nas madrugadas, que não lê a palavra, que não vem às reuniões pequenas de oração, a escola dominical. Ele gosta de barulho, de movimento. Cuidado com isto, porque Pedro chega para o Simão e diz assim: olha, você está em fel de amargura e em laço de iniquidade. Quando você quer servir a Deus sem buscar a Deus, quando você quer a aparência e não a essência, você corre o risco de cair em fel de amargura e em laço de iniquidade. Parece que Simão não era muito de orar, não. Porque quando Pedro falou, ora a Deus, ele falou, não, orai vós por mim. Orai vós por mim. Para que nada do que dissestes aconteça. É aquele que pede oração, mas não ora. É o irmão 6 horas, isso mesmo. 6 horas por mim. Uma vez um irmão me contou também um episódio, e tinha um irmão que pedia oração para todo mundo, ficava na porta da igreja, todo mundo que chegava ele pedia oração. Pega oração para mim, pega oração para mim. Só que ele nunca vinha em nenhum culto de oração, e na hora que todo mundo estava orando antes do começo do culto, ele estava lá na porta pedindo para os irmãos orarem por ele. Até que teve um dia que um irmão percebeu isso, ele chegou, o irmão, ora por mim, eu falei, não oro mais. Eu só vou orar por você a hora que você orar, porque eu já estou percebendo que você nunca ora. E aí ele falou com tanta veemência na frente de todo mundo, que aí todo mundo chegou para ele e falou, não vou orar mais por você, não vou orar mais por você. E aí ele começou a orar. Cuidado, irmãos. Cuidado. Não podemos, ninguém vai para o céu de carona. Viu? Ninguém vai para o céu de carona. Você não vai. É lógico que nós temos que orar uns pelos, mas a Bíblia diz, orai uns pelos outros. Não diz assim, os outros orem por você, e você durma, e você fica quieto. Não. Quem faz isso, entra em fel de amargura e em laço de iniquidade. Pedro foi bem claro, ele disse, teu coração não é reto diante de Deus. Deus conhece os corações. Tenha um coração reto diante de Deus. Faça a vontade de Deus. Negue-se a si mesmo. Busque a presença de Deus. Ore, jejue, medite nas Escrituras. Busque o poder de Deus. Jesus disse, errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Não quer errar? Conheça as Escrituras e conheça o poder de Deus. Comece a buscar a presença do Senhor. Por isso que Filipe fazia o que fazia, porque ele buscava a presença de Deus. Conhecia as Escrituras e conhecia o poder de Deus. Pregava o Evangelho com conhecimento e fazia sinais, prodígios e maravilhas, confirmando a palavra que pregava. E a notícia chegou até Jerusalém. E os apóstolos, porque só eles que ficavam em Jerusalém, mandaram Pedro e João para Samaria. E quando chegaram ali, eles perceberam só uma falha no trabalho de Filipe. Filipe tinha esquecido de ensinar o povo a buscar o batismo com o Espírito Santo. Ele já era batizado com o Espírito Santo, ele buscava a presença de Deus, fazia os sinais, mas tinha esquecido de falar isso. Pedro e João chegaram e, ao verem que os crentes não eram batizados com o Espírito Santo, porque ninguém tinha falado para eles isso,
resolve orar por eles, para que eles fossem batizados com o Espírito Santo. Veja que diferença, né? Pedro e João, que queriam mandar fogo do céu para queimar, matar os samaritanos, agora queriam o fogo do céu para revestir os samaritanos de poder. Porque eles agora tinham aprendido qual era o Espírito de Jesus. Porque quando eles chegaram para Jesus e falaram: se o Senhor quiser, nós vamos orar e vai vir fogo do céu consumir essa gente, porque não deixou o Senhor entrar na cidade. Jesus diz: vocês não conhecem de que espírito eu sou. Cuidado. Nós, irmãos, não podemos querer o mal das pessoas. É verdade que muitas pessoas arrumam o mal para si. Eu acabei de falar que nós, crentes, quando não obedecemos a Deus, arrumamos com problema para nós mesmos. Então, os inimigos do Evangelho, eles já estão arrumando problema para eles mesmos. Não precisa você querer desejar isso. Não deseje, porque se você desejar a cova, você vai cair nela. É a lei da semeadura. Lembre-se do Amã. Ele fez a forca. E ele mesmo foi enforcado nela. Ele mesmo foi enforcado nela. Cuidado. Muito cuidado. Pedro e João já sabiam qual era o Espírito de Jesus. Quando eles chegaram, eles viram que os samaritanos não tinham ainda sido revestidos de poder. E a primeira coisa que eles fizeram foi orar para que eles recebessem. E eles foram batizados com o Espírito Santo. Aí o Simão ficou tonto de vez. Algo que Filipe não tinha feito. E agora Pedro e João chegavam para fazer. Essa é a oportunidade. Essa é a minha oportunidade. Eu já vi que o Filipe faz as coisas direitinho aqui, eu não consigo fazer, mas agora tem uma coisa que o Filipe não fez e eles fizeram. Então, vou comprar esse negócio logo. Vou comprar logo antes que eles deem para o Filipe. E aí ele chegou e ofereceu dinheiro. E aí vem a terceira coisa que eu gostaria de falar com os irmãos. Cuidado com o dinheiro. Existe uma música aí que diz assim: money makes the world go around. Quer dizer, o dinheiro faz o mundo girar, faz a terra girar. E é verdade. O mundo, mas não as coisas de Deus. O mundo está no maligno, mas nós não somos do mundo. Não confiemos no dinheiro. Não amemos o dinheiro. A Bíblia diz: o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Irmão, se não houvesse amor ao dinheiro, não tinha tráfico de drogas, não tinha prostituição, não tinha corrupção, não tinha roubo, não tinha nada disso. Mas é o amor do dinheiro que leva a todas estas coisas. E outro dia, esse ano, eu estou lendo um devocional de trechos de pregações de Charles Spurgeon. E houve outro dia, recentemente, ele estava falando a respeito da Arca de Noé. E ele disse assim: quantas pessoas não ajudaram Noé a construir a arca ganhando um dinheiro? Tiraram dinheiro da arca, mas não foram salvos, porque não entraram na arca. E quantos não ganham dinheiro com o Evangelho e vão para o lago de fogo e enxofre? Quantos não se enriquecem por causa do nome de Jesus e perderão a salvação? É por isso que Jesus disse certa feita: de que adianta
o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma. Cuidado, meus irmãos, não nos vendamos por nada neste mundo. Não abramos mão da nossa salvação por causa do dinheiro. Cuidado, muito cuidado. Simão não tinha o seu coração reto diante de Deus e ofereceu dinheiro aos apóstolos. Eu quero este poder para que eu imponha as mãos sobre as pessoas e elas também recebam o Espírito Santo. E a resposta de Pedro foi terrível. O teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Muitos hoje acham que o dinheiro compra as coisas de Deus. Querem ser abençoados porque dão oferta, porque dão dízimo. Querem ser abençoados porque ajudam os necessitados. Querem ser abençoados porque estão ajudando no pagamento de despesas da igreja. E acham que por isso podem ser separados para este cargo, para aquele. Tanto que é por causa dessa passagem que surgiu a expressão simonia, que é a compra de cargos eclesiásticos, que foi um dos motivos da reforma de Lutero. Nos dias de Lutero, todo mundo era bispo, arcebispo, cardeal, abade. Se pagasse, estava resolvido. Cuidado, cuidado, cuidado. O teu dinheiro seja contigo para a perdição. Tu não tens parte nem sorte nesta palavra. E aí nós nos lembramos do que Jesus disse: quem ama a Deus não ama Mamon, não ama as riquezas. Quer saber se alguém não ama a Deus? Vê se ele faz as coisas por dinheiro. Quem faz as coisas por dinheiro não ama a Deus. Pedro sentencia aquele homem e diz: arrepende-te desta tua iniquidade. É pecado, irmãos. É pecado achar que as coisas de Deus se adquirem por dinheiro. É pecado usar o dinheiro como critério para fazer as coisas na casa de Deus ou para deixar de fazer as coisas na casa de Deus. Arrepende-te antes que seja tarde demais. E Pedro disse: ora a Deus. E como eu disse para os irmãos, ele não era muito de orar, pediu para o Pedro orar. E parece que o Pedro não orou. E não está na Bíblia, mas Eusébio de Cesareia, que é um historiador da igreja, diz que Simão enveredou por um caminho de heresia e de perdição. Se desviou, porque não pediu perdão, porque não se arrependeu. Mas você ainda tem tempo, eu ainda tenho tempo. Oremos a Deus e peçamos perdão pelos nossos pecados. Ore você, não peça para o outro orar. Porque ninguém entra no céu de carona. Samaria estava em avivamento. E uma das coisas que a gente aprende também é que quando a igreja está na presença de Deus, quando Deus está abençoando, Ele permite a perseguição para que
a igreja cresça, para que nós cresçamos. E ele também permite que se revelem os errados. O Simão estava grudado ali no Filipe. O Simão era a pessoa de fama na cidade. As pessoas consideravam o Simão. Quantas pessoas não devem ter crido em Jesus ao ver o Simão lá? Porque todos consideravam o Simão uma grande personagem. Ora, se ele creu em Jesus, então é verdade. Quantas pessoas não creram em Jesus por causa do Simão? Mas o Simão não tinha o seu coração reto diante de Deus. E Deus não se deixa escarnecer. E Deus fez com que se revelasse o erro de Simão. Deus continua o mesmo. Ele permite que se revele o que é errado, que se revele o que é fraude, que se revele o que é falso. E eu e você devemos nos afastar das coisas erradas. Paulo, escrevendo lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 19, ele disse: e até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Deus revela os errados. Vocês já perceberam que tem crente que não gosta de um crente de um culto muito avivado, que Deus começa a dar revelação, que começa, porque as coisas erradas aparecem. Mas Deus cuida do seu povo. Antes que se revele o seu erro, se arrependa. Porque Deus não humilha ninguém, mas Ele quer que os sinceros se manifestem. E dali, Pedro e João saíram de Samaria e foram pregando nas aldeias de samaritanos, né? Eles queriam antes queimar o povo, agora estavam pregando o Evangelho. Aprendamos então com essa lição que nos dá o avivamento de Samaria. Primeiro, não teme contra Deus. Faça a vontade dele. Segundo, anuncie a palavra, pregue a Cristo, busque a Deus, e a palavra que você pregar será confirmada com sinais, prodígios e maravilhas. Terceiro, não seja um enganador, não queira aparecer. Quarto, não confie no dinheiro. E quinto, arrependa-se enquanto é tempo e tenha um coração reto diante de Deus. Amém?